Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade de Farroupilha. No programa Negócios de Família, nós conversamos sempre com empresários, empreendedores, consultores, professores e pessoas ligadas justamente a esse universo das empresas familiares, com todos os desafios de se manter um negócio no nosso país. E o nosso convidado de hoje é um administrador e está falando diretamente de Panambi, lá no noroeste do Rio Grande do Sul. Administrador Alceu Lopes, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócios de Família. Bom dia, Rogério. É um prazer muito grande poder participar desse programa aí, que a gente tem uma parceria, uma amizade muito grande contigo, né? De vários eventos que você fez na nossa região aqui. O teu nome, eu sempre digo, né? Um dia que tu se candidatar a deputado, com certeza a região Noroeste de Missões aqui tem muito conhece, conhece muito bem, né? Tu fez várias palestras, eventos aqui com nós, né? Então, realmente, uma satisfação poder estar participando desse teu programa aí. Eu que te agradeço, Alceu. Bondade tua. Mas, Alceu, o tema de negócio de família ele é muito importante porque a gente sabe que a imensa maioria das empresas são familiares. Aqui na Serra Gaúcha, na região de Farroupilha, Caxias, Bento, são empresas familiares. E na região noroeste também existe um grande número de empresas que são familiares, inclusive grandes empresas que hoje são grandes e que nasceram pequenas, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero pedir para tu contar um pouquinho da tua história como profissional, como administrador, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Beleza. Eu venho do interior, né? Do interior do município. Fui agricultor até uma determinada idade, né? E aí, então, vim para a cidade de Panambi. Panambi hoje é uma cidade, podemos dizer, que tem o logo nosso aqui é o terceiro polo metal mecânico do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vim do interior, comecei a trabalhar numa empresa, ainda jovem, né? Uma grande empresa aqui em Panambi chamada Kepler Weber, é o segundo, terceiro maior fabricante de silos do mundo, silos metálicos do mundo, né? No Brasil é a maior. E então trabalhei por 28 anos nessa empresa. Mas durante essa minha carreira de trabalhando na empresa, eu já estava estudando, consegui fazer um curso superior, pós-graduação, mestrado, e então eu comecei a área acadêmica também, né? Então já em 1996 comecei já a trabalhar na área acadêmica, começando na Unicruz, uma universidade aqui de Cruz Alta. Depois comecei em Santo Ângelo, uma outra faculdade do grupo Senec. Trabalhei por 18 anos lá. Trabalhei alguns anos na Unijuí também, como docente. Atualmente trabalho na URI, uma outra universidade regional integrada, que tem a reitoria em Erechim. Nós temos vários campos. E em São Luís Gonzaga eu atuo. Também, enquanto eu trabalhava na Kepler Weber, nos meus 28 anos de empresa, também já comecei a fazer consultorias em paralelo a isso. Então, como eu sempre gostei de trabalhar na área de produção, qualidade, na área de gestão, então eu fui um dos que, na época, em 87, na empresa Kepler Weber, foi uma das primeiras empresas aqui da região Noroeste Missões que conseguiu a certificação ISO, e eu estava dentro desse processo integrado lá como coordenador da qualidade e tal. Então, foi dando essas experiência, né, nesse mundo empresarial aqui. Posso dizer que hoje, digamos, é uma coisa, desculpa, ajuda a outra, né? A experiência prática da empresa, a academia, graduação, pós-graduação, mestrado, né? E tudo ajuda, digamos, hoje eu diria que me facilita muito na área acadêmica como professor e principalmente como consultor, né? O Rogério também é consultor, sabe? A gente entra de uma empresa, nós somos o médico das empresas, né? Então, nós, administradores, a empresa está com dificuldade, ou quer implantar um novo processo, nós entramos lá e ajudamos o empresário a dar os medicamentos para ele crescer, sobreviver e crescer, né? Então, essa é mais ou menos a minha vida. Hoje eu coordeno também nessa área de tecnologia, eu participo do grupo do Inova RS,
Participo coordeno a incubadora que temos na URI São Luís Gonzaga, criamos há 2 anos uma incubadora, então faço a coordenação também. Trabalho com alunos também na empresa Júnior, que desenvolveu o espírito empreendedor para os alunos, né? Então eu diria que hoje a academia sai da sala de aula, a gente vai muito para a prática, né? Então a gente traz muito esse conhecimento prático da incubadora, dos problemas das empresas que a gente incubou, né, para a sala de aula. Então, hoje é uma interação, tecnologia, se a gente não estiver acompanhando e tal, né? Então, eu tenho muito orgulho de morar em Panambi, né? Apesar de trabalhar em outras cidades também, né? Mas Panambi é um polo realmente de muito trabalho, né? Eu diria que é o terceiro polo metal mecânico do estado. Eu acredito que ainda seja Caxias o primeiro, né? Porto Alegre o segundo e nossa Panambi aqui o terceiro polo metal mecânico. Então tem várias empresas de 2.000, 3.000 funcionários. Tem muita gente que veio de fora. Panambi é uma cidade tradicionalmente de origem alemã, né? Mas hoje dá para dizer que com seus 50 mil habitantes praticamente, tem bastante pessoas de outras cidades que vieram para cá, inclusive grandes cidades, né? É uma cidade muito boa, tem desenvolvido muito nos últimos anos aí. A gestão do município também. Temos um administrador, com orgulho, que está no segundo mandato de prefeito. Então, eu trabalhei muito com ele, inclusive no tempo do PGQP, né, Uhum. Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, nós participávamos muito de avaliação como examinador, participávamos da premiação a várias empresas aqui de Parambi, da região, né? Então, tudo isso eu acho que cria uma bagagem, né, que a gente possa hoje atuar como consultor em diversos segmentos. Eu diria, eu trabalhei 28 anos na Kepler Weber, tinha uma visão de grandes empresas. Aí, quando eu saí da empresa, eu fui para o Sebrae, né? É outro perfil de empresa, são pequenas empresas. Mas os problemas são muito parecidos, são os mesmos, né? Então, o que a gente eu vou aplicar uma manufatura enxuta numa grande empresa, também dá para aplicar numa pequena empresa, lógico, de uma forma diferente, né? Muito Então, é mais ou menos interessante. isso um pouquinho da minha história. Pois é, mostra a tua polivalência, né? Diferentes áreas de atuação, diferentes experiências. E hoje o mercado ele valoriza muito justamente um profissional que tem essas diferentes experiências, né? Tu falaste aí a pequena empresa, a grande empresa, a área acadêmica, a gestão pública. Então, isso é uma coisa importante. E me parece muitas vezes que falta para algumas empresas esse olhar para fora do seu próprio negócio. Muitas vezes a gente vê aí, trazendo justamente para o tema de negócio de família, a gente vê o empresário fica tão centrado no seu próprio negócio que não olha para fora, não vê o que está acontecendo fora do seu município, muitas vezes não traz uma visão externa, que é talvez um dos grandes pontos positivos de se fazer uma consultoria, é justamente trazer uma visão externa de alguém que não está no dia a dia, todos os dias dentro da empresa, né? Te parece que essa entrada de alguém de fora para uma empresa colabora para o seu desenvolvimento, para a sua inovação, transformação? Com certeza. Até eu esqueci de comentar também que eu também tenho uma pequena empresa aqui em Parambi, né? Além da empresa de consultoria, lógico que a gente precisa ter uma empresa constituída para fazer as consultorias, eu também tenho uma empresa de material de construção, basicamente com vidros. Eu trabalho com Hum, vidros aqui na cidade, né? Que é um mercado que provavelmente, dificilmente a tecnologia vai substituir. Até agora não desenvolveram algo que substitua o vidro. Mas quanto a esse tema, realmente, Rogério, a gente percebe isso principalmente nas pequenas empresas, empresas familiares, né? Quando a gente vai preparar uma empresa para uma certificação ISO, por exemplo. Aí o empresário ele é muito focado internamente, ele não olha para fora. E uma das coisas que a gente faz é proporcionar ao empresário, tu tem que sair, faz uma missão empresarial, vai para o exterior, vai numa visitar uma feira. Mas eu não consigo sair daqui porque eu faço tudo. Ele compra, ele vende, ele produz, né? E ele às vezes não confia muito nos seus funcionários. Então, participe da associação comercial, do Cindy Lojas, se é comércio, participe, digamos assim, eu oriento e os empresários acabam aceitando essas ideias, né? Vá numa feira, vê novos negócios, participe de outras entidades, né, por exemplo, esse programa Inova RS aí, né, que pega as três hélices, né, educação, o serviço público e empresas privadas.
Então, sempre se agrega fazer visitas técnicas. Por exemplo, o Sebrae sempre proporciona visita. Agora, recentemente, lá de São Luís, a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae. O pessoal visitou a Expo Inter, né? Produtores rurais lá que a gente tem incubado. A Mercopar, em Caxias, né? E feiras, Expo Direto em Nome Toque. Então, sempre sabe, que o empresário ainda ele é muito focado e às vezes ele, mas eu não posso sair um dia daqui, né? Pô, mas se tu fica doente um dia, a empresa vai quebrar se tu não tá aí, né? Então a gente faz com que isso ele faça, né? E é extremamente importante. E aí entra a visão do consultor também. Eu sempre digo, às vezes nós, como consultores, entramos na empresa para fazer ou para dizer para o empresário o que ele já sabe. Mas Uhum. como é alguém de fora vem para dizer, né? Às vezes o próprio dono da empresa, isso me aconteceu já várias vezes, ele tem algum funcionário que é excelente, mas aquele funcionário não sabe se relacionar. Sim. Então, o próprio dono da empresa, o seu, tenta convencer, tenta mudar a cabeça lá do Rogério, lá, ver se consegue mudar, né? Porque o Rogério é excelente funcionário, só que ele não. Né? Então, a gente consegue fazer isso também. Às vezes, o empresário, ele é o patrão do funcionário, mas ele não tem essa liberdade que nós, como consultores, temos, às vezes, né, como eu digo, às vezes tem que abrir a cabeça do funcionário. Em pequena empresa tem muito disso, é aquele funcionário que ele faz tudo. Digamos, se deu um problema lá na bomba do poço artesiano, lá é um funcionário que sabe. Ele não, tipo assim, se o funcionário não vem, ninguém sabe. Então a gente Aham. diz, criamos procedimentos, e o empresário, principalmente o empresário, tem que se soltar um pouquinho, né? Confie nas pessoas, coloque pessoas competentes, lógico, né? E tem que sair, abrir a cabeça, ir para outros, né? Aí ele consegue se desenvolver. Eu acho que a gente já conseguiu mudar bastante isso, né? Eu diria que o meu trabalho como consultor, mais de 100 empresas que a gente já preparou para uma certificação ISO, né? ISO 9000, ISO 14000, né? E aí, com certeza, a empresa, para conseguir essa certificação internacional, ela precisa mudar realmente muito a cultura, os conceitos, quebrar paradigma e tal, né? E isso a gente consegue, né? Às Às vezes não é vezes muito mais fácil. difícil, né? Às vezes é Exato, difícil às fazer vezes. essa transformação. E uma outra coisa que me parece que também é muitas vezes difícil, principalmente para o gaúcho. Nós somos gaúchos, a gente se enxerga muitas vezes conectados de uma forma diferente, fechados. E um ponto negativo que eu enxergo, e eu quero saber a tua opinião, muitas vezes a gente vê em outros estados, outras culturas, as pessoas mais fáceis de se relacionar, mais abertas, já chegam, já se relacionam. Então, essa conexão, até mesmo entre empresários, ela acaba sendo mais fácil. E, por vezes, isso a gente tem dificuldade dentro do Rio Grande do Sul, de buscar uma parceria, de chamar alguém para trabalhar junto, de admitir que precisa de ajuda. Então, isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecendo nas empresas aqui no estado, essa dificuldade de se aceitar a necessidade de fazer algum tipo de ajuste ao seu. Isso que foi colocado antes que tu falasse sobre visão de fora, né? Eu posso dizer que eu aprendi muito também aqui nas empresas de Panambi, por serem grandes empresas, né? Elas trazem profissionais de fora. Então, eu Uhum. convivi, eu sempre digo profissionalmente, hoje não é legal tu trabalhar muitos anos numa mesma empresa, né? Isso é coisa mais do japonês, né? Que o cara entra na empresa e fica 30, 40 anos na empresa e depois, quando sai da empresa, ainda vira consultor da própria empresa, né? Aqui em Paraná, eu trabalhei 28 anos na Kepler, mas eu diria, eu trabalhei como se eu tivesse trabalhado em outras empresas, porque a gente teve muito contato com diretores, com gerentes, colegas, pares, né, que vieram de outras cidades, grandes cidades, de São Paulo, de Curitiba, de próprio Porto Alegre, Caxias, né, então até de fora do exterior. Então, essa visão, quando vem uma empresa, um executivo de uma outra empresa, traz uma visão e acaba fazendo as mudanças, né? Então, lógico que tem aquela visão do consultor, né? Mas os próprios executivos ajudam muito a. Então, com certeza, eu diria que as empresas de Panambi têm muito disso, né? A mão de obra daqui hoje também está sendo exportada. Nós temos hoje gerentes, diretores hoje que saíram de Panambi, estão em São Paulo, em grandes centros também, né?
Mas assim, aqui sempre tem gente de fora. Tem pessoas que vêm de grandes cidades, porque o mercado de trabalho aqui é bom, além de morar numa cidade mais Qualidade de tranquila, vida, né? teoricamente, né? Qualidade de vida, exatamente. É. Agora, um outro Mas ponto, né, o seu que a gente vê conversando com os empresários e pela nossa experiência, vou pegar o teu caso, né? Além de ser professor, além de ser consultor, além de tu ser empresário, tu também tem uma atividade associativa e uma atividade em ambientes de representação de classe, quer dizer, tu és hoje conselheiro do CRA, tu foste delegado do CRA durante muitos anos, tu é presidente de uma associação de administradores, estás envolvido aí com a associação comercial, Câmara de Indústria e Comércio. Isso também ajuda a criar novas conexões, a fazer uma percepção mais ampla sobre o seu próprio negócio, não é verdade? é exatamente isso que eu comentei antes, que a gente provoca os empresários das pequenas empresas, né, a fazerem isso, o que a gente faz. Hoje eu sou da diretoria da Associação Comercial aqui de Panambi, presido uma entidade, um clube de futebol daqui, sou da diretoria de outra equipe que até disputou já o profissional. Então a gente está sempre envolvido, né? O conselho de administração, com certeza, é fantástico o trabalho, né? Eu trabalhei então por 4 anos como delegado na região das Missões, agora virei conselheiro, né? Então realmente é importante esse network, né? Esses eventos, esses contatos que a gente faz, né? Isso com certeza só tem a agregar. E isso eu procuro levar, né, nas consultorias para os empresários, mostrar que isso é importante também, né? Digamos, o tempo, eu diria que a gente está escasso, mas a gente consegue administrar, com certeza. Então, às vezes, quando vê, se depara e meia-noite está fazendo algum trabalho em casa ainda, porque outro dia, 7h30, tu tem que estar já. Mas a gente consegue. Eu diria que isso é bom, tem que gostar disso, né? Isso tem que gostar. Eu posso reforçar que esses dias, agora, a gente teve o evento em Gramado, né? Eu saí aqui de Panambi, são 438 quilômetros. Saí 4 da manhã, 10 da manhã, estava em Gramado. Participei do evento lá no sábado, na sexta e no sábado. Domingo de manhã eu saí de lá, fui a Posadas, Argentina. Aí eu Opa, fiz 822 quilômetros, né, até Posadas, Argentina, que tinha um evento numa universidade federal, a UNAM, Universidade Nacional de Missões. Cheguei domingo ainda em Posadas e segunda-feira participei o dia todo do evento. Final da tarde saí de Posadas, vim até São Luís de Gonzaga, que na terça-feira tinha evento durante o dia e aula na URI. Então, isso eu trabalho, faço com prazer, né? E eu procuro trazer, até em sala de aula, falar para os alunos, né? Como diz, aquela história, tirar a bunda da cadeira, aquelas coisas, pensar fora da caixa, sair da mesmice, né? Acho que isso é extremamente importante e só tem a valorizar, né? Nós, administradores, né, temos muito disso, né? Temos várias áreas que a gente pode. Não temos uma limitação técnica, nós podemos atuar em vários segmentos de atuação nas empresas, né? Então, como consultor, como empreendedor, né? muito Nessa linha. interessante, porque esse caso que tu está trazendo às vezes a gente tem uma resistência dos empresários que a gente atende na consultoria de dizer, não, eu não consigo, não tenho tempo, não sei o que, bom, e aí tu trazes um exemplo, não, dá para fazer, eu faço, não é assim, não, eu ouvi dizer que alguém faz, eu estudei, não, eu faço, eu participo, eu vou, né? E aí isso serve muitas vezes de um incentivo justamente para o empresário se perceber, tá bom, se tu faz, eu também tenho condições de fazer, talvez um pouco menos, né, talvez de uma outra forma, mas eu também tenho condições. Agora, Alceu, tu estava comentando antes aí nos bastidores de que existem muitas empresas na região de Panambi que nasceram pequenininhas, empresas, pequenos negócios de família e que hoje se transformaram em grandes empresas, né? Conta um pouquinho para nós essa questão. Dá para dizer, hoje em Panambi também nós temos o Instituto Agregar, que foi criado, as grandes empresas, as principais empresas aqui, que estão parecido com o Instituto Caldeira, né? Sim. Só que lá são 42 empresas, aqui em Panambi são 6 empresas. Uhum. E essas 6 empresas, posso citar elas, é a Kepler Weber, a Bruning. A Kepler Weber produz equipamentos para armazenagem de grãos, silos, secadores e tal. A Bruning é uma fornecedora de peças para caminhões e automóveis.
uma empresa que terceiriza os trabalhos, tem quase 3 mil funcionários. Hum. Aí tem a Fokin, trabalha com pivôs de irrigação, é o produto deles, e instalações elétricas de grande porte, para grandes empresas. Aí tem a Saur, que é uma empresa que trabalha com logística, né? Equipamentos para logística, coisas grandes, assim, para caminhões, portos. Aí tem uma outra empresa chamada Tromink, que é uma empresa que nasceu bem pequenininha mesmo, era um gerente de compras da empresa Kepler Weber, saiu e abriu uma empresa e hoje tem 800 funcionários, Olha só. né? E aí tem a cooperativa daqui, que é muito forte, a Cotripal. Então, são Uhum. essas empresas que puxam o Instituto Agregar e com apoio da Associação Comercial e Prefeitura Municipal, lógico. Mas todas as empresas, por exemplo, a Kepler Weber está perto de fechar 100 anos, né? Nasceu em 1925 aqui em Panambi. Então, dizem, os antigos eram duas famílias, família Kepler e família Weber. Hum. E aí entrou mais alguns familiares, cunhados e tal, quando começaram. Era uma ferraria. Aí o primeiro produto, eu diria que se tivesse continuado com o mesmo produto, seriam hoje concorrente da Marco Polo ou da Comil. Faziam carroceria de ônibus de madeira, né? Olha só. Aí depois entrou na área de metalurgia e começou a produzir então equipamento. A Fokin, hoje trabalha com pivô de irrigação, o dono da Fokin começou, Alfredo Fokin, consertando motores elétricos. Motores que eram produzidos, que são produzidos pela WEG, pela Eber, antigamente, né? Ele rebobinava o motor, quando que ele começou produzindo isso, consertando motores elétricos, Uhum. né? A Bruni, de Panambi, a Bruni começou fazendo trilhadeiras, assim como a John Deere Horizontina, né? Antiga CLC, o produto inicial, foi trilhadeira, assim como a Triel de Erechim, lá, a Triel HT, começou fazendo trilhadeiras. Em Panambi, era muito forte a produção de trilhadeira, toda a agricultura era sem, não era automatizada, não tinha automotriz na época. Essa Saur era uma empresa prestadora de serviço das outras. Então, todas começaram pequenas e familiares, né? Hoje, por exemplo, a que realmente tem capital aberto é a Kepler Weber, que já em 1996 abriu o capital, né? Então, tem grandes investidores na empresa. As outras empresas ainda continuam, digamos, profissionalizaram a gestão, né? Mas a família ainda que detém o controle acionário. Tipo, o Fokin tem os herdeiros da família Fokin, a Bruni tem o Bruni porque era o dono da empresa era o Ingomar Bruni. Então ele comprou a empresa, ele assumiu que era do sogro dele, que era o Ernesto Reno, que fabricava trilhadeira. E assim, todas as empresas começaram pequenas, né? E por ser talvez um povo empreendedor aqui, Panambi, cultura alemã, né? Toda aquela história, assim como a Serra, né? Caxias e tal, né? Italiana e tal. Então, Panambi se desenvolveu muito mais que as outras cidades da região aqui, né? Então, Panambi hoje posso dizer que é o terceiro polo metal mecânico. Agora, com esse Instituto Agregar que está em andamento, é uma parceria com a Unicinos, com certeza vai desenvolver muito mais, né? Tipo, tem uma área que era uma antiga fábrica da Kepler, parecido com o Caldeira, que eu já visitei Aham. lá também, né? Ali vai ser um espaço que está sendo reformado para incubadoras, né? Para incubadoras, empresas incubarem lá dentro, né? Então é muito parecido, né, com o conceito do Instituto Caldeira aqui em Panambi. Isso vai desenvolver muito. O presidente desse grupo de empresas é o presidente da Bruni, né? Então, tem uma pessoa que é executiva, que até sugiro que o Mardesto pode fazer uma entrevista, né? De essa Vamos pessoa conversar. pode Uhum. contar um pouquinho desse desenvolvimento, todo esse empreendedorismo que tá abarcando aqui em Panambi. Isso é Então, é interessante porque bem acaba incentivando os pequenos, né? Quando os grandes fazem esse tipo de movimento, os pequenos acabam se beneficiando também. Todo o ecossistema produtivo da região assim. acaba sendo beneficiado. Então, essas empresas cresceram, ficaram grandes. Aí a gente, como lá a GM fala, os sistemistas, né? Então, tem muitas empresas, Uhum. hoje tem em Panambi um distrito industrial bem forte, né? Empresas que até viraram concorrentes, né? Mas pessoas que saíram da FOC, por exemplo, abriram empresas naquele segmento,
são menores, que a FOC, empresas que, ó, funcionários que saíram da Kepler, abriram uma empresa, inicialmente prestando serviço para a Kepler, daqui a pouco começaram a andar com as próprias pernas, né? E hoje são quase um concorrente, e tem espaço para isso, né? Então, nós temos um distrito industrial bem desenvolvido, então não é só as grandes empresas, porque às vezes acontece quando a empresa grande dá uma crise, por exemplo, afeta toda a cidade. Então, aqui, Uhum. digamos, nos últimos anos não teve crise, graças a Deus, né? Todas as empresas estão ainda contratando pessoas, né? Digamos, o mercado de trabalho está bem aquecido aqui, né? E isso impulsiona o comércio, né? Panambi também tinha um comércio não, que não era tão aquecido no passado. O pessoal ia muito daqui para outra cidade. Hoje não. Hoje Panambi tem um comércio bem desenvolvido, né? Que as pessoas não precisam sair daqui da cidade. Apesar que nós estamos bem localizados aqui em Panambi, né? Temos 40 quilômetros de Cruz Alta, que é uma cidade um pouco maior, 40 quilômetros de Juí, 50 quilômetros de Palmeiras das Missões. Nós estamos num polo aqui bem servido de rodovias também, né? Cruza aqui duas rodovias bem importantes, a 285, que vem lá de Uruguaiana, né? A 158, que quase que corta o Brasil também, no sentido norte e sul, né? Então, estrategicamente, estamos muito bem localizados aqui, né? E todo dia a prefeitura também tem um programa muito legal aí de desburocratizou o processo de abertura de empresa. Eu não tenho os números agora na cabeça, né? Mas eu sei que hoje, para abrir uma empresa, então, o Sebrae ajuda muito, né? E a visão empreendedora do prefeito, que é administrador, né? Colocou secretários realmente competentes, não apenas políticos, né? Que tem essa visão empreendedora. Isso Facilita o ajuda desenvolvimento. muito. Putz, isso ajuda muito, realmente, né? Alceu, nós estamos chegando aí ao final do nosso tempo de entrevista. Eu quero pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo no programa Negócio de Família. Olha, o que eu posso dizer, digamos, para os empresários que realmente busquem, digamos, hoje, o mercado, como se diz, é globalizado, a tecnologia está disponível para todo mundo. Eu comento isso porque o tempo que eu trabalhava na Kepler, eu trabalhei tempo lá, muitos anos, né? Desculpa, teve um momento que a empresa tinha, por exemplo, a área de compras estava em São Paulo, a área Uhum. comercial tinha que ficar em Porto Alegre, né? E realmente nós tínhamos uma dificuldade muito grande de comunicação, né? Hoje eu posso estar lá em Caibaté, ou lá em Alpestre, ou aqui em Panambi, eu tenho praticamente tudo o que tem num grande centro, né? Em termos de comunicação. Eu posso, então, comprar do exterior. Eu sei que a Kepler tem na área de compras pessoas que estão olhando o mundo todo dia, buscando comprar matéria-prima de qualquer lugar do mundo, né? Então, a tecnologia ajuda muito. Então, a gente precisa estar atento, acompanhando essa evolução. Em aula, a gente fala muito isso. E administrar o tempo. O tempo sempre é possível assumir mais coisas, né? Tipo assim, às vezes me perguntam, o que que tu ganha para estar no conselho, né? Pô, eu digo, eu não tenho salário para estar no conselho de administração. O que a gente ganha é essa interação, esse network que a gente pode fazer com pessoas, né? Através do conselho que eu conheci o Rogério, né? É Então é verdade. por aí que as coisas vão ocorrendo, né? Então, É essa verdade. mensagem que eu queria dar. Sempre é possível fazer mais, né? Não ficar só esperando do governo, só criticando os governos, coisa e tal, né? Acho que está em nós aí a força do empreendedorismo aí, com certeza. Obrigadão. Administrador Alceu Lopes, diretamente de Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, esteve aqui conosco no programa Negócio de Família. Muito obrigado, Alceu. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. E você que esteve aqui com a gente, lembre-se, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado no programa Negócios de Família. Até lá, tchau, tchau.